Vocês convidaram aquele advogado para falar sobre a rotina dos advogados, aí deixaram o Miorim monopolizar o programa, deixaram o cara tímido. Não, e Miorim ainda meteu um tipo, eu esperava mais. Não, cara, não foi isso. Não foi exatamente isso que você falou. Não acredito, não. Foi exatamente isso. Virou um show de ficou abaixo, ele falou. Ficou abaixo. Caralho, meu irmão, essa porra desse Miorim. É por isso, velho, que ninguém quer vir no programa mais. É autoridade, papai, é autoridade. Eu não acredito não que tu falasse isso. Não é possível. Calma aí, pô. Ele falou. Não vem se explicar, não. Você já se explicou demais. Tá gravado. Ele falou, achei a resposta um pouco abaixo, caralho. Ficou todo mundo, né, velho? Calma aí, vocês entenderam, pô, de verdade. Padrão, quando havia uma linha lógica bem construída do processo, quase toda a vez o outro lado entregava uma resposta genérica e quase sempre o juiz entregava causa ganha para o lado que havia entregue uma resposta um pouco mais densa, uma resposta mais personalizada para esse problema. Porque o que acontece? Qual que eu acho que é a impressão do juiz? E eu já pude conversar com alguns juízes sobre isso. Quanto mais especializada é a resposta, a fundamentação jurídica de alguém, mais ele se importa com esse processo, mais detalhes ele absorve nesse processo e mais boba fica a resposta genérica. Então, eu vejo que... Fala. Eu vou te chamar para dar aula lá no meu curso, hein? Porque eu vou te falar. Cara, jamais. Estou longe disso. Larguei porque... Você tocou numa ferida aí, que é isso. O juiz mais fraco tem um mestrado. O mais fraco. Então, de lei, ele conhece. O advogado quer ensinar a lei para o juiz, quer trazer jurisprudência. O juiz só desconhece uma coisa no processo, que são os fatos. Então, o cara dá riqueza de fundamento, pobreza de fato. O cara tem que dar riqueza de fato, mas fato como? Fazer o juiz criar na cabeça dele a imagem do que aconteceu, né? Para conseguir captar uma emoção do julgador e um julgamento favorável. É isso, eles enchem linguiça, isso é típico da advocacia de massa. Eu trabalhei para um aplicativo, foram os 3 meses mais tristes da minha vida, foi ano passado. Porque eu estava reportando para uma grande empresa aí de aplicativo de transporte que estava fazendo recursos para o Tribunal Superior, lá em Brasília. E aí me contrataram para fazer só esses recursos. E eu fazia o recurso, quando muito, em 20 páginas. Os caras queriam em 150 páginas. Aí eu falei, cara, eu não vou escrever em 150 páginas, não vai adiantar. Está tudo pré-questionado, tecnicamente... Enfim... Percebi que eu não ia ser feliz ali, não estava ganhando tão bem, larguei, porque não faz parte do tipo de advocacia que eu defendo, que eu acredito. Mas você tocou no ponto, o advogado tem que saber o que falar. Primeiro ele tem que eleger, fazer o método do caso, saber o que é fato, o que é argumento, o que é opinião, dividir isso tudo e trazer destrinchado para fazer uma crítica reflexiva para o juiz poder julgar. Esse é o papel. Eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é entender um pouquinho... Porque, por exemplo, eu vejo que o autor mais citado por todo mundo é o Miguel Reale. E eu tenho muita dificuldade de entender que as pessoas leram o Miguel Reale. Porque o livro do Reale, ele é um pedacinho sobre fato, um pedacinho sobre norma, e o resto do livro é axiologia. É a discussão sobre valor. Então, é assim, quando se fala de fato, valor e norma, a maior parte do esforço, de alguma forma, de catálogo do Reale era como os efeitos axiológicos contribuem para a tomada de decisão jurídica. Sim. Né? E aí entra muito numa... Pode falar. Por favor. Ele é um filósofo, desculpa, só passei por cima. O que acontece? Eu sinto pouco desse axiológico, né? E eu acredito que no Brasil existem 2 correntes hoje que afetam muito o status da advocacia brasileira. E aí você pode me corrigir se você acreditar que são outros os elementos. Mas eu sinto que o Habermas, Alexi, o próprio Apel, nesse sentido, influenciaram significativamente... Alô? Estou ouvindo. Que travou aqui para mim. Travou? Oi. Voltou. Eu sinto que autores da chamada argumentação jurídica, no meu comic, Habermas,
Alex, Apel, de alguma forma, eles deram a noção de que, não, o juiz ele precisa ser convencido. O que define um processo, o que define o direito, o que define tudo isso, é o convencimento do juiz. Então, eu preciso me esforçar o máximo possível com o convencimento do juiz. E uma outra leva muito expressiva no Brasil, que existe sobre toda decisão um aspecto social a ser levado em conta, e esse aspecto social motiva e explica o direito. Só que essas duas... Motiva e explica o direito. Sim. Então, por exemplo, eu vejo muita gente recorrendo nesse sentido, e era uma argumentação comum nas peças, a dimensão social do direito. Nós precisamos, de alguma forma, enxergar como... porque, por exemplo, a vara que eu estava era muito famosa por receber... A vara que eu estava era muito famosa por receber processos do rol da ANS. Uhum. São processos ali que valem muito para o advogado, do ponto de vista financeiro, porque é um processo rápido. Os caras vão dormir. Explica aí, fala rol da ANS nessa altura da noite. O rol da ANS são os processos em que um plano de saúde é obrigado a... Ô, Miorim, tu aprendeu tudo isso em 2 anos na vara? Mas essa vara era sinistra, viu? Com esse talento todo, ele precisa voltar pra vara, hein? É por isso que é tão famosa ela. Direito é um tópico que eu estudo há muito tempo, cara. Eu gosto muito do direito, principalmente da parte filosófica dele. Em filosofia do direito é com certeza o meu assunto favorito. Com exceção de ética, que é um outro assunto que também, para mim, está no mundo da filosofia do direito, que para mim são grandes paixões, são aquilo que eu realmente estudo com certa frequência. Inclusive, estou lendo um livro muito interessante sobre lógica deontica e proposições jurídicas, que para mim é uma discussão que foi abandonada em 90 e que de alguma forma precisa voltar. Mas o que acontece? Você já defendeu uma demanda na vara? Rafael, é um amor platônico? É um amor platônico. Eu saí no período de direito. Pela vara? No período de direito, eu saí. Saí, não. Me libertei da vara. Não saiu de você, né? Tá no coração. Mas o que acontece, Rafael? Esse processo do rol, né? Ele tenta ficar sério, é muito bom. Continua, fofinho, vai. Os processos do rol da ANS são processos em que, de alguma forma, o poder público obriga os planos de saúde a cumprirem um rol não taxativo de ações. Então, você pega uma brecha jurídica específica para fazer com que algo que não está coberto no plano seja coberto. É basicamente isso. E aí, o que acontece? Essas argumentações elas não são feitas baseadas no contrato. Porque não é isso que vai reger as partes ali. Então, existe uma tentativa de suplantar o contrato. E eu via muito nesses casos, mas eu também via, por exemplo, muito argumento de vulnerabilidade da parte. Eu também via muito argumento que era basicamente uma tentativa de aplicar o Código de Defesa do Consumidor como se o consumidor fosse, perdoa o uso da palavra, analfabeto. E isso era um tipo de coisa que, de alguma forma, afetava muito o direito. E eu sinto que essas duas perspectivas foram, de alguma forma, assolando os advogados. Os advogados ou estavam tentando convencer os juízes, e convencer nesse sentido que a gente colocou, de uma tentativa de qual é o meu ponto de vista filosófico sobre esse caso, ou estavam tentando, efetivamente, clamar que o juiz é uma boa pessoa se ele julgar dessa forma. E essas duas, além de serem formas pouco eficientes, levam o direito a uma via inflacionária. E aí eu estava conversando com o Pinon um pouquinho antes de entrar, que eu vou fazer essa pergunta para ele. Eu acredito que uma parte enorme do tamanho do Estado está diretamente relacionado com a atuação do advogado.
E, nesse sentido, teóricos da análise econômica do direito comentam muito sobre isso, sobre como o advogado ele está sempre clamando alguma coisa nova, um novo direito, e esse novo direito ele é sempre a máxima aplicação social possível para cada indivíduo do que está dito na lei. Então, se não fosse o advogado, as leis ficariam por isso mesmo. Todo novo direito do cidadão seria deixado de lado. É o advogado que transforma de alguma forma e traz o mundo jurídico a cumprir a determinação estatal. O Estado, por experiência própria, é o último agente interessado em aplicar o novo direito, em termos orçamentários. Então, eu sinto que há um papel inflacionário muito significativo na advocacia. Só que outros argumentos, esse que eu estava conversando, mas você opinou, que existe um papel deflacionário no advogado. Porque o advogado, de alguma forma, como ele nunca vai clamar o Estado, como ele nunca vai conseguir ser literalmente o Estado, ele acaba defendendo as pessoas do que seria a determinação do Estado. Ou seja, como o Estado encararia as coisas, defendendo as liberdades individuais e por aí vai. O que você acha, Rafael? Cara, eu acho que tem um aspecto cultural aí a ser considerado. Aqui no Brasil, a gente tem o pobrezinho do empregado que não pode dizer se quer ser PJ ou não. Ele pode casar, pode adotar, pode trair, pode fazer fraude, mas ele não pode abrir mão de um direito trabalhista dele para melhorar a sua condição. Ele é hipossuficiente para isso. E há um protecionismo estatal em relação a esse indivíduo. Isso aí é cultural, então isso é uma coisa muito difícil de combater. Eu estava procurando aqui, enquanto você falava, um livro de um juiz sobre o positivismo jurídico, e ele defende que a lei é o algoritmo e o juiz é a inteligência artificial que decodifica, não pode inventar nada. Ele até cita um trecho que na Alemanha taxista dizia que lá na Alemanha taxista o juiz era a voz do Estado, era o poder estatal emanando. E o perigo está aí, né? O perigo está aí. Da mesma forma que você vê grandes planos de saúde, empresas privadas sofrendo essa criação de direitos que se transformam em deveres para eles, a gente tem tribunais fazendários tirando deveres que seriam direitos de muita gente aí na parte previdenciária, na parte de saúde e tudo mais. A gente começa a entrar numa seara inflacionária na medida em que a gente sai da lei e começa a basear as decisões nos princípios. E o princípio não é norma, o princípio não é nada, né? O princípio é etéreo. Ele, com o mesmo princípio de direito à vida, você impede um ato ou justifica um ato para uma mãe de pet fazer... não sei, tem umas coisas que a gente não pode falar, né? Mas eu acho que deu para entender. Então, princípio... Um princípio... Eu não entendi, não. Não entendeu? Então, vamos lá. Com base no princípio de direito à vida, você reconhece o direito reprodutivo ou não reprodutivo de uma pessoa, com base no mesmo princípio. Com base no princípio, hoje você pode carregar uma maconha, embora a lei diga que não. Mas o princípio suplantou a lei e agora você pode. A gente teve um julgamento agora no STJ dizendo que o cara tinha 3 estufas, balança, 3 estufas e 3 quilos de planta. Cidadão de bem usuário. Usuário. Foi considerado usuário por um tribunal superior. Então, na medida em que o juiz ele ultrapassa o seu limite, começa a criar normas porque ele quer, a gente entra numa questão inflacionária que vai muito além do advogado. Porque se o advogado está pedindo, é porque tem alguém dando. E quem não pode dar, está dando. E aí não é culpa do advogado, né? O advogado pode pedir tudo, mas se vai conseguir... Louco. Esse negócio de direito é bom, hein? É bom, eu tô gostando disso aqui, cara. Mas tu vê que tem um preço, né? Eu estou impressionado que o Miorim parece que é um cara que foi a fundo, faz uma excelente sustentação oral no tribunal. Ele é bom de sustentação. A sustentação oral na vara foi a especialidade dele. Foi assim que ele ficou com essa voz, inclusive. Essa língua presa dele. Engasgado uma vez. Mas eu me interesso bastante nessa discussão, mas eu acho que você foi um pouco abaixo do que a gente poderia chegar aqui à conclusão. Porque, concordo com você,
Vamos tentar melhorar. O maluco Sim, é bravo, né? É porque a resposta óbvia. Calma aí, pô. A resposta óbvia. Caralho! Quando a gente passa a esfera do positivismo, de alguma forma você vai ter, de fato, limites sendo cruzados, inflação jurídica. Beleza. Mas o que eu acho que esse pessoal que é teórico da análise econômica do direito argumenta, o pessoal tá zoando aí, porra. O que eu acho que esse pessoal argumenta é que mesmo nas situações de mera aplicação da lei, só é possível que da mera declamação da norma para a aplicação em termos da máquina seja efetuada uma determinada movimentação em virtude do advogado. Se não há o advogado, o inchaço da máquina nominal não corresponde a uma lei que pega, por assim dizer. As leis que não pegam no Brasil, elas seriam muito, muito maiores se os advogados, através se não houvessem os advogados, através dessa pressão jurídica, clamando pela sua execução. E, veja, eu concordo que existe na figura do juiz, com absoluta certeza, uma certa tendência para cumprir normas ou cumprir determinações que não seriam legais ou não seriam legítimas para um determinado caso. Só que o advogado também faz pressão. Quando os advogados começam a pedir alguma coisa em consonância, existe uma certa tendência do juiz a pensar sobre a opinião dele, a, de alguma forma, se antenar no mundo jurídico. E existem determinadas teses que vêm de cima para baixo. Sim. Tem teses que são pedidas pelos grandes escritórios de advocacia que criam moda jurídica nos outros. Sim. Porque muitas vezes se sabe que quando esses escritórios começam a pedir determinadas coisas, você vai começar a ter uma chance maior disso ser acolhido e você começa a pensar, não, quando isso começar a ser aprovado, eu quero estar ali. Então, tem inclusive processos que são decididos em massa por meio de decisões tanto do Supremo quanto dos tribunais superiores, 500 processos são resolvidos de uma vez. Por quê? Porque sobe um com tese nova de um escritório de advocacia grande. Uhum. E aí, isso começa a ser discutido no mundo jurídico. E aí, logo depois, começam a subir 20, 30, 40, 50. Às vezes tem 500 processos ali esperando uma canetada para serem decididos. Então, eu acho que o advogado exerce papel, exerce pressão no mundo jurídico, sim. E eu acredito veementemente... Eu acredito veementemente que mesmo sobre as mais absolutas condições do positivismo, mesmo sobre o formalismo, o advogado ainda exerce papel inflacionário para o crescimento do Estado. Então eu vou me permitir aqui um corporativismo, que eu não sou disso não, mas vou me permitir. Um exemplo prático. Eu tenho ações repetitivas de vários clientes. Então eu distribuo em várias varas o processo. E ele vai para o tribunal, para várias turmas do tribunal. Umas eu ganho e outras eu perco. E eu sou crítico da súmula vinculante dessas decisões de cima para baixo, porque tira a liberdade do juiz de analisar o direito, não só a lei. E eu acho que a beleza do direito é esse poder ir além um pouquinho e o tribunal estabelecer o limite. O advogado vai ser sempre um pedinte. Dá esmola quem quer. E aí a culpa disso cabe ao judiciário botar limites inflacionários. Aí tem que ter um banco central do poder judiciário para controlar a moeda inflacionária do direito. Não! Mais um não! Instituto Miorim, a partir de agora, vai tomar um cartão amarelo, o cartão calmo para beber uma água, né, soltar a língua um pouco, tipo, trabalhou pra caramba. Sai um pouquinho da vara. Fala que eu tava quieto. Saudade da vara, Falou mano. na vara, meu irmão. Ele ficou empolgadaço.
isso, velho? O cara é gênio, eu tô falando. O cara não é. Ele é. Não. Podia estar no Dream Theater, né, embaixador? Não, ele é. Um solista desse. Esse solo John aí foi Petrucci. Eu vou falar uma coisa pro Rafael. Pinot ou Rafael? O Rafael Pinot, qual você prefere? Rapaz, Vou você pegar uma manda. água ali também, já volto. Oi? Você Pegar uma manda. água ali, já volto. Ó, esse rapaz, na área do direito, ele tem 4 livros e mais de 300 artigos na área do direito. Escrito. Tem Já 14 anos. Escrito. Tá no E tem papel, porra. E memorizados, ele recita se você pedir. 14 anos, tá? 14 anos ele tem. O cara é E, gênio. e além disso, ele é mulher. Não, e a vara traumatizou, porque ele tinha tudo para dar um excelente advogado. Nada para advogado. Ele daria para um excelente advogado. Daria para advogado. Inclusive, tem espaço lá no meu escritório. Pô, vou te contar, o cara é um Olha, gênio. rolou interesse, hein? Olha aí, Olha. tá vendo? Passa o contato que eu sou agente dele. Agora Tem sim, 14 anos. se um juiz pegar uma petição escrita na quantidade de vocábulos que ele meteu aqui agora, aí ele já vai ficar um pouco mais para ler na diagonal, assim, né? Não lê. Aí ela tinha que passar por mim, a gente faz a linha de produção. Passa por mim e eu protocolo. Aí vai. Aí vai ficar bonito. Tu vê, Rafael, que tu identificou a linhagem, né? Daniel Miorim de Moraes. Exatamente. Frequenta aeroporto também. Não, nem te conto. Tu vê que a linhagem tá aí. O sangue, tu viu que tá aí, né? Com O garbo pessoal e acha que elegância. eu brinco. O pessoal acha que eu brinco, mas o Miorim é primo de a gente sabe quem. Agora imagina ele nessa sustentação com aquele bigode que ele tava nos bastidores. Porra! Aí ninguém segura. Aquele bigodinho dele, velho.